Decisões difíceis mudam vidas. Tomar decisões é importante para o progresso das pessoas. E é sobre isso que hoje eu quero refletir aqui com vocês. Hoje eu quero refletir sobre o quão importante é tomar decisões, o quão importante é você fazer uma escolha em determinado momento da sua vida. Recentemente eu passei por uma situação bem complicada e eu precisava tomar uma decisão, eu precisava fazer uma escolha. Eu sabia que aquela escolha que eu deveria fazer ia trazer benefícios consigo, mas também trazer algumas consequências. Porque é importante aqui destacar que cada decisão que a gente tome sempre vai ter alguma consequência. Não existe você tomar uma decisão e não trazer consigo uma consequência. Por mais que às vezes seja mínima ou seja maior, ela sempre vai trazer consigo alguma consequência. E o pior é que muita gente não fala o seguinte: mesmo que você precise tomar uma decisão, mesmo que a vida esteja te obrigando a você fazer uma escolha, o pior que pode acontecer é quando você não faz isso. Porque o fato de você não decidir, digamos que você tem várias opções e você não decidir, certamente você está decidindo. Parece engraçado, né? O fato de você não decidir é certamente uma forma de também decidir. Ou seja, você inconscientemente decidiu não escolher. Então, quando as pessoas se encontram nesse ponto de, olha, tenho várias opções, eu preciso fazer uma escolha, eu preciso escolher, eu preciso decidir, e a pessoa não faz isso, de certa forma, ela está piorando a situação dela. Perceba, o tempo, ele por si só vai passar, independentemente de você faça aquela escolha ou não. E quanto mais você fica adiando essa decisão, essa escolha, mas sua saúde, digamos que emocional, aquele conflito consigo mesmo piora, porque você sabe que precisa fazer uma escolha, você sabe que precisa tomar uma decisão. Então o que acontece? Você não decide e a vida vai passando. E você começa naquela dúvida: nossa, o que eu faço? Eu preciso agora tomar uma decisão. E olha, como eu falei recentemente, eu tomei uma decisão na minha vida que eu saberia que traria consigo digamos que uma mudança muito importante da minha vida. E eu tomei aquela decisão. Só que as consequências foram, digamos que piores, foram mais difíceis daquilo que eu pensava. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei: nossa, realmente eu precisava tomar essa decisão faz tempo. E eu tomei um tempo, eu fiquei enrolando a mim mesmo para fazer aquela escolha. E quando eu decidi realmente fazer isso, o que aconteceu? Viram algumas consequências que eu não imaginei que viriam consigo. E aí eu comecei a pensar: nossa, realmente, aquele peso dessa decisão que eu adiei por muito tempo está pesando agora. E provavelmente muitas pessoas estão passando por a mesma coisa. Às vezes, as pessoas tomam uma decisão, que nem aconteceu comigo, achando que não ia ter consequência nenhuma, ou pelo menos não ia ter algumas consequências que a gente não saberia que aconteceria, e acaba acontecendo. Aí bate aquele sentimento de: nossa, será que eu fiz certo? Nossa, será que eu realmente tomei a decisão correta? Perceba, vem aquele sentimento de arrependimento. Mas sempre uma coisa, algo que eu entendi durante esses dias: não é porque a decisão que você tomou foi difícil, está trazendo consigo consequências, é que você tomou a decisão errada. Não é porque a escolha que você fez traz consigo dificuldades, você tomou a decisão errada. Não é isso. Isso é simplesmente consequência de cada escolha e de cada decisão que você tomou. Então isso é sumamente normal. Às vezes as pessoas se enganam achando: nossa, tá difícil, eu não deveria ter escolhido isso, eu não deveria ter decidido isso. Mas não significa que a situação, a dificuldade seja, digamos que um parâmetro para medir se você tomou ou não a decisão correta. Então, se está difícil para você, entenda, é simplesmente uma consequência. E você tem que permanecer firme na decisão que você escolheu. E outra coisa que eu aprendi é que a gente não pode voltar para o lugar que a gente teve tanta dificuldade para sair. Então, se você decidiu sair de algum lugar, de um relacionamento, se você decidiu sair de alguma situação difícil e você está lidando com as novas mudanças que essa decisão trouxe para você, não pense que voltar atrás vai melhorar as coisas, porque não vai piorar. E se você está com uma situação onde você precisa escolher, onde você precisa decidir e você simplesmente fica se enrolando para não decidir, entenda, isso vai piorar a situação. Porque o que pode acontecer é que as opções que você tenha, elas vão reduzir, porque o tempo vai passar, as oportunidades vão acabar e você simplesmente
Quando você decidir tomar aquela decisão, aquelas opções não vão existir mais. E o que vai acontecer? Aí vai entrar um arrependimento muito profundo. Agora, beleza. Essa reflexão que eu trouxe hoje aqui para você é a seguinte. Eu comecei a pensar, ok, agora, como é que eu faço para tomar uma decisão certa? Ou pelo menos, aparentemente certa? Ou como que eu tomo a iniciativa de saber o que eu vou decidir e o que eu vou escolher? A primeira coisa que eu sempre falo para vocês e que eu venho praticando na minha vida é se questione. Busque se conhecer melhor. Busque você analisar as opções que você tem, aquilo que você quer e aquilo que essas opções vão te trazer de benefício ou de consequência. Entenda, às vezes você está em um momento onde você tem a oportunidade, digamos que, de trabalhar em uma cidade distante, só que aquela oportunidade é uma baita de oportunidade para você crescer profissionalmente, para você evoluir dentro da tua profissão. Só que em compensação você tem que se afastar das pessoas que você ama, da cidade onde você está, viver uma vida sozinho lá. Ou você tem a opção de ficar onde você está, ganhando o que você está ganhando e não vai ter aquele, digamos que, reconhecimento do trabalho. Perceba que aparentemente a decisão de você ir para outra cidade parece que não tem tanta consequência em si, mas de fato ela vai trazer consigo uma pequena consequência. Talvez você se afastar das pessoas que você ama, talvez você lidar com a cultura, digamos, as costumes das pessoas que você vai conhecer naquela outra cidade. Então perceba, cada decisão, por mais que às vezes pareça muito ótima, sempre vai trazer consigo consequências. Isso é lei de vida e você não pode correr disso. Então, você tem que parar para analisar, olha, o que eu quero? Aonde eu quero chegar? Qual o preço que eu tenho que pagar? O que eu vou sacrificar? Quais são as consequências disso? E quando você começar a fazer digamos que uma lista, né? Digamos que umas ideias anotadas no papel. Ou digamos que os planos anotados no papel. Aí você começa a fazer essa lista e você começa a analisar aquilo que de fato vai te trazer benefício, aquelas consequências que vai ter, e você vai ver se essas consequências que você vai ter que lidar vão ser suficientes para você suportar esse processo. Pode acontecer que você tenha outras consequências que você nem imaginava, assim como aconteceu comigo. Mas isso é normal, gente. Isso é normal. Toda decisão traz consigo uma mudança. Toda escolha traz consigo mudanças. E a mudança traz o sentimento de que parece algo ofensivo, algo que vai te destruir. Mas é normal, porque a gente sempre tem esse instinto de que algo pode acontecer quando a gente enfrenta algo novo. Então isso é normal. O que não é normal é você ficar remoendo, nossa, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Porque independentemente, mesmo que você tenha tomado uma decisão errada, mesmo que você tenha feito uma escolha errada, você tem que encarar aquilo. Você tem que encarar a situação, mesmo que você tenha feito escolhas erradas. Porque é sua vida que agora está ali, digamos que em risco de mudança, ou digamos que até mesmo de desemprego, ou de final de relacionamento. Enfim, você tem que enfrentar as consequências das suas próprias decisões. Não tente terceirizar isso com outras pessoas, porque não vai dar certo, porque vai piorar a sua situação. Então é sobre isso que hoje eu queria refletir com você. Realmente decisões, ela muda vidas, decisões e escolhas, ela muda e ajuda a nosso crescimento, a nosso progresso, mas independentemente de qual decisão que você escolha, qual situação você decida viver, ela vai trazer consigo consequências, às vezes pequenas, às vezes maiores, mas vai trazer. Beleza? Te vejo até o próximo vídeo.